Vamos abrir então o nosso livro sobre autoridade espiritual. Você que não tem, adquire esse livro. Esse livro está sendo vendido apenas por R$10. Estavam me falando, pastor, quando eu comprei esse livro, eu comprei por R$25. Pois é, a igreja vai garimpando, até que possa encontrar um preço melhor para abençoar você. Então vai ali, você vai comprar por R$10 esse livro, Autoridade Espiritual. É uma das maiores revelações sobre a autoridade espiritual que eu já vi. É trazida da parte de Deus para esse homem chamado Otmani. Uma biografia muito linda esse homem tem. Então nós estamos falando sobre os 3 requisitos na página 146. Lá, eu não sei se é a mesma que a tua, meu livro já é antigo. Na tua é 162. Deve reconhecer, primeiro deve reconhecer que toda autoridade procede de Deus, né? Aí vamos passar por aí, vamos bater ali no terceiro parágrafo depois, onde está escrito estar em posição de autoridade. Foi aí que nós paramos. Marcaram aí? Acharam? Diga amém. Então vamos lá. Estar em posição de autoridade não depende de ter ideias ou pensamentos, eu posso acrescentar aqui, brilhantes. Antes depende de conhecer a vontade de Deus. A medida do conhecimento que uma pessoa tem da vontade de Deus é a medida de sua autoridade delegada. Deus estabelece uma pessoa como sua autoridade delegada totalmente com base no conhecimento que essa pessoa tem da sua vontade, ou da vontade de Deus. Então, às vezes nós equivocamos, às vezes a gente vê no nosso meio pessoas que têm pensamentos brilhantes, ideias brilhantes. E eu tenho falado, olha, no reino nós não caminhamos por boas ideias. Porque geralmente dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do nosso meio, as pessoas têm ideias brilhantes. As pessoas têm muito boas ideias, mas nem todos têm uma revelação. Nem todos têm a revelação. Essa é a realidade. Então no reino a gente não caminha por boa ideia. Eu costumo dar sempre uns exemplos interessantes, né? Se eu falar assim, eu vou pintar a igreja, eu duvido que alguém chegue aqui para mim e fale assim, pastor, eu tive uma ideia tremenda aqui. Quando pintar a igreja, vamos pintar toda ela de roxo defunto. Aquilo roxinho, quando a gente entrar na igreja assim, a gente pensa que a gente está num grande velório. Nunca. Ou então toda de preto, pastor, quando a gente, olha, pinta tudo de preto que vai dar um efeito muito lindo. Aí, quando a gente entrar na igreja, hein? Vai parecer que entrou na sede do Flamengo. Então ninguém vai dar essa ideia. Ninguém vai trazer uma ideia ruim. Todo mundo vai dizer, pastor, olha, coloca um tomzinho bonito assim, tal, uma tonalidade pastel, levezinha, clarinha, para dar, hein? Vai ficar sofisticado, uma madeirinha para trazer nobreza, e todo mundo vai ter uma ideia muito boa, cada uma melhor do que a outra, pode ter certeza disso. Mas dentro da igreja, apesar de todos terem boas ideias, nem todos têm a revelação. Revelação é algo muito interessante. Quem tem uma revelação de Deus, vê o que ninguém consegue ver, ouve o que ninguém consegue ouvir, fala o que ninguém consegue falar. E tem atitudes que ninguém consegue ter. Na realidade, o ter autoridade, ser autoridade no reino de Deus, não depende de boas ideias, não depende de opiniões brilhantes, pensamentos brilhantes, e depende inteiramente da sua intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Diga amém. É isso que o autor está dizendo. Olha, Deus estabelece uma pessoa como sua autoridade delegada totalmente com base no conhecimento que essa pessoa tem da vontade de Deus. E eu expliquei assim, como é que você conhece a vontade de uma pessoa? Como é que você conhece a vontade de uma pessoa? Como é que você vai conhecer as minhas vontades? Como é que você vai conhecer as minhas vontades? Se você só me conhece aqui do púlpito. Para você conhecer as minhas vontades, o que você tem que fazer?
andar comigo. Sim ou não? Vou colar no pastor. Vou colar no pastor. Caramba, onde ele for, eu vou. O que ele comer, eu vou comer. O que ele beber, eu vou beber. Onde ele for, eu vou sentar do lado do carro dele. Aí você vai, o tempo todo, de vez em quando, você vai andar tanto comigo que de vez em quando eu vou abrir os segredos do meu coração para você. Aí você, ih, caramba, essa eu não sabia que o pastorzão gostava. Essa eu não sabia disso. Aí você vai conhecendo a minha intimidade, meu segredo. É isso aí. Sabe por que muita gente dentro da igreja não conhece a vontade de Deus? Porque não anda com Deus. Não anda com Deus. Para muita gente, Deus é simplesmente um garçom. Um garçom. Para outros é um xerife. Para outros é tudo, menos o Senhor, menos o companheiro, um amigo, o íntimo. Tem gente que vem para a igreja com medo de ir para o inferno. Não, vou para a igreja, senão... Não venho para a igreja com medo de ir para o inferno. Eu não tenho nada com o inferno. Eu não tenho nada com o inferno. Não venho para a igreja com medo de ir para o inferno. Eu venho para a igreja porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu amo a igreja. É um lugar de comunhão. É um lugar que Deus estabeleceu para nós termos comunhão. Aqui nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Aqui nos relacionamos. Aqui nós nos conectamos. Aqui nós temos verdadeiramente um ambiente favorável, um ambiente celestial. Por isso nós estamos dentro da igreja. Por isso nós amamos vir para o culto. Por isso nós amamos ter comunhão, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, ajudar as pessoas. Aqui eu me complemento. Aqui eu me sinto pleno. Aqui dentro da igreja é tratada todas as áreas da minha vida. É uma família espiritual e dentro da família a gente trata todas as áreas da nossa vida. Sim ou não? Dentro da família a gente trata o perdão. Meu Deus, trata a longanimidade, a benignidade. Todas as áreas da nossa vida a gente trata dentro da família. Paciência, tem que ter paciência. Impressionante. O menininho carregava o garoto, gordinho, pesado, todo dia, mas o garotinho tinha um problema nos pés. E ele ia fazer o tratamento. Ele carregava o garotinho, todo dia. Aí, o garoto foi crescendo, foi ficando mais pesado e ele carregava assim mesmo. E alguém falou para ele, poxa, não está muito pesado não para você carregar? Ele falou, não, é meu irmão. Você entendeu? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. É dentro da igreja, dentro da família, tanto da família material, física, como a família espiritual, que nós tratamos todas as áreas da nossa vida. Às vezes temos que carregar um irmão mais pesado. E alguém pode dizer para a gente, poxa, você não está cansado não de carregar isso? É meu irmão, pô. O que eu vou fazer? Eu tenho que carregar esta mala sem alça. Tem que carregar. Estamos sendo tratados, essa é a realidade. Então, é justamente isso aí, amados. Nós precisamos entender, essas coisas são muito importantes no reino de Deus. Conhecer a vontade de Deus é caminhar com Ele. É caminhar com Ele, é acordar, é falar com Ele, é ter intimidade com Ele. A igreja precisa disso, os pastores precisam disso, os diáconos precisam disso, os líderes de grupos precisam disso, caminhar com Deus. Porque senão vai ser tudo na base do achismo, vai ser tudo na base da sua razão. E o reino não caminha nessa base, não é por aí que a banda toca. Quantos irmãos chegam para mim e falam, pastor, o senhor ainda não cortou a cabeça desse fulano? Eu falo, não posso, porque eu não fui chamado para isso. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Porque a razão é isso, Senhor. Meu pastor, vamos orar para Deus preparar e levar aquele irmão que ele está atrapalhando a igreja. Você já não teve essa vontade de orar para alguém assim? Fala a verdade. Tem uns caras que misericórdia. Você diz, Senhor, prepara e leva. Não deixe ir para o inferno não, Senhor. É muito doloroso para o inferno, mas prepara e leva. Quantas vezes, quantas, isso, umas dezenas de vezes, pessoas falam, pastor, e aí, o que o senhor vai fazer? Eu falo, vou orar. Qual é a decisão que o senhor vai tomar? Não sei.
Eu preciso conhecer o coração de Deus, eu preciso conhecer qual a vontade de Deus para isso. A minha vontade é cortar a cabeça, a minha vontade é detonar, a minha vontade é verdadeiramente fazer o que minha razão está mandando fazer. Mas eu não fui chamado para expressar a minha razão. Eu fui chamado para representar a autoridade que Deus me tem dado. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos continuar. Nada tem a ver com as ideias abundantes, fortes opiniões ou nobres pensamentos que possa ter. Na verdade, tais pessoas que são fortes em si mesmos devem ser grandemente resistidas na igreja. Muitos irmãos e irmãs, aí tá assim, tem uma versão que fala temidas, mas eu acho que a palavra mais correta é resistir. Essas pessoas não podem verdadeiramente criar tanto ambiente dentro da igreja, pessoas muito fortes, que têm opinião para tudo, quer falar tudo, quer mandar em tudo. Tem que ser resistida. Quem manda na igreja, quem manda na igreja é o Espírito Santo, amém? É o Senhor. Muitos irmãos e irmãs jovens ainda não aprenderam a reconhecer a vontade de Deus. Por isso Deus colocou sob autoridade. Aqueles que estão em posição de autoridade são responsáveis pela instrução desses jovens no conhecimento da vontade de Deus. Contudo, em toda e cada ocasião em que lidar com eles, é imperativo que a autoridade delegada saiba, sem nenhuma dúvida, qual é a vontade do Senhor naquele caso em particular. Olha que coisa séria. Você não pode liderar, você não pode verdadeiramente comandar ninguém para exercer a tua vontade. A nossa vontade vai nos impulsionar a fazer grandes injustiças. Você tem que caminhar. O que a Bíblia diz? Caminha mais uma milha. Caminha mais uma milha. Bateu no teu lado, o que a Bíblia diz? Hein? Bateu no lado direito, o que você diz? Dá uma bofetada do lado esquerdo nele. Bateu no lado direito, oferece o esquerdo. Caminhou, fez você caminhar uma milha, caminha duas. Então é isso aí que faz a diferença. É isso aí que verdadeiramente vai denotar, vai demonstrar quem é verdadeiramente um homem de Deus. O homem de Deus, ele é caracterizado muito por sua mansidão. Não por sua, sua coleridade. O cara é colérico demais, o cara é sanguíneo demais. Não, o homem de Deus, ele tem todos os seus temperamentos, todos os temperamentos. O certo é você ser um pouco fleumático, um pouco colérico, um pouco sanguíneo, um pouco melancólico, um pouco de todos eles você tem que ter. Esse é o normal, né? Mas todos desses temperamentos sempre sobressaem um. E esse que sobressair, vamos supor, né? Eu sou muito fleumático, então esse tem que ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que trazer no nível de normalidade. Eu sou muito colérico, porque eu arrebento mesmo, eu acabo com tudo, eu quebro tudo. Então, você tem que estar debaixo do controle do Espírito Santo. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? É isso aí. Então, a autoridade não é isso. A autoridade, verdadeiramente, é você expressar a mansidão que há no coração de Deus e agir com sabedoria. O reino de Deus, ele é caracterizado, a Bíblia diz, o reino não é comida, o reino não é bebida. Ou seja, não são essas coisas efêmeras e passageiras. O reino é justiça, o reino é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Você entende isso, amados? O reino é paz, alegria, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, todas as pessoas que estão em posição de autoridade têm que aprender isso. Calma, antes de você decidir, decida com o coração de Deus. Deus não dá autoridade para brabo. Eu tenho falado aqui, o brabo arrebenta com tudo. Tu já pensaste, eu tenho uma autoridade, represento uma autoridade sobre várias igrejas, vários pastores. Imagina eu brabo, hein? Vai cortando a cabeça de todo mundo. Eu acho que eu estava sozinho hoje aqui. Sozinho, eu aqui no púlpito ministrando para as cadeiras. Cara brabo, cara que arrebenta com tudo, amaldiçoa todo mundo e manda todo mundo para o inferno. Não. O reino de Deus é caracterizado por essa justiça, que ela é trazida através da mansidão. O cara errou, o cara falhou, o cara traiu, o cara fez um monte de coisa, mas o cara continua sereno, o líder continua tranquilo, o líder continua, aleluia, buscando o coração de Deus.
Deus teve um momento de Moisés que Miriam, a irmã dele, começou a questionar Moisés. Questionava mesmo, afrontava Moisés. E Deus se aborreceu com Miriam. Deus queria matar Miriam, porque Miriam estava se interpondo entre a vontade de Deus, estava querendo atrapalhar a vontade de Deus, que Deus estava exercendo através da vida de Moisés. Miriam estava atrapalhando a visão que Deus tinha dado, porque a visão é do Senhor, não é do visionário. E ela estava atrapalhando, e Deus, ela estava, e o mais interessante é que ela estava cheia de razão. Cheia de razão. Eu tenho razão. E quando ela entrou no aspecto de autoridade, Deus breca, e Deus quer matar a Miriam. Você não vai atrapalhar. Você não vai atrapalhar os meus planos. E o que Moisés faz? Oh Deus, eu estava esperando essa hora, Senhor. Quanto tempo eu já queria fazer isso. A minha irmã é muito exaltada. Ela me atrapalha. Toda hora que eu quero romper, ela me atrapalha. Minha irmã não é mole, não. Agora, Senhor, que tu viste mesmo. Agora eu sei que tu viste. Prepara e leva. Foi isso que ele fez? Moisés rogou a Deus por Miriam. Teve misericórdia. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele podia detonar. O que Moisés pedisse a Deus ali, Deus ia fazer. Senhor, leva Miriam e vou tocar o barco aí. Tá bom. Deus falou, caramba, Moisés, sai daí. Você é muito manso, Moisés. Deixa que eu tomo conta desse negócio. E Miriam ficou leprosa. Atrapalhou até a caminhada do povo. Miriam pagou um preço. E só ficou limpa mesmo por causa da misericórdia e da aliança que Deus tinha com Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da face da terra. Isso aí é praticar justiça. Isso aí é representar a Deus. Então, verdadeiramente, Deus está nos chamando está nos levantando, está nos elevando o nível de entendimento, de misericórdia, de perdão. Olhe para o teu irmão e comece a amar mais. Não é que a gente vai conivir com o erro, mas a gente vai aconselhar, vai dizer, não faça isso, mas também não mate seu irmão. Não pise mais do que ele já, não deixe ele mais no chão do que ele já está. Tente levantar. Se ele não quiser levantar, problema dele. Sim ou não? Mas vamos tratar com misericórdia. Porque na realidade ele já está numa situação difícil. Porque a situação de Miriam era muito difícil. Ela se levantou contra a autoridade. A autoridade que Deus tinha delegado, eu falei na vez passada aqui, eu vi Deus perdoando pecado contra a santidade, perdoando pessoas que pecaram contra a santidade, mas eu não vejo na Bíblia dificilmente Deus perdoando pessoas. Eu vejo na Bíblia que dificilmente Deus perdoa pessoas que pecam contra a autoridade. Quando você traz rebelião no seu coração, quando você traz a razão no seu coração, rebelião no seu coração, todo pecado contra a autoridade lembra a Deus o diabo. Todo pecado contra a autoridade lembra a Deus o diabo. E não é bom você lembrar a Deus o diabo. Você entendeu? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não é bom. Então rechace isso, não aceite isso. Nós não fomos chamados para fazermos as nossas justiças, não fomos chamados para verdadeiramente não inquirir as pessoas. Nós fomos chamados para verdadeiramente viver num reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Temos que entender isso. Vamos caminhar. O que você não conseguir entender de eu falar, o Espírito Santo um dia vai clarear isso no teu coração. Pode tirar o chaveirinho. Outra coisa interessante, vamos caminhar, vamos lá, onde eu estava então? Deixa eu ver.
Ninguém é capaz de constituir autoridade delegada por Deus, se não aprender a obedecer à autoridade de Deus. É onde eu parei. Dessa forma, que parágrafo é? Da página 148, é isso? Deixa eu ver a parte anterior. Tá bom. Vamos lá. Mesmo que eu comece um pouquinho antes, mas eu vou chegar lá. Contudo, em toda e cada ocasião em que lidar com eles, é imperativo que a autoridade delegada saiba sem nenhuma dúvida qual é a vontade do Senhor naquele caso em particular. Então pode agir como representante e ministro de Deus com autoridade. Fora de tal conhecimento, não tem autoridade para exigir obediência. Ninguém é capaz de constituir a autoridade delegada por Deus se não aprender a obedecer à autoridade de Deus e compreender a sua vontade. Vamos exemplificar. Se um homem representa determinada companhia que vai negociar um contrato, antes de assinar o contrato, deve primeiro consultar seu gerente geral. Não pode assinar o acordo independentemente. Do mesmo modo, aquele que age como uma autoridade delegada por Deus precisa primeiro conhecer a vontade e o caminho de Deus antes de ter capacidade de pôr em efeito a autoridade. Jamais deve dar aos irmãos e irmãs uma ordem que Deus não tenha dado. É interessante isso. Então é isso que você precisa aprender. Você está representando, você é uma autoridade delegada. Você não está representando você, os teus impulsos, os teus desejos. É isso que está dizendo assim. Você quando vai assinar um contrato, você representa uma firma, você vai assinar um contrato. O que você pega o contrato, vai fazer o quê? Você assina aí, eu gostei. Nananina não. Você vai lá no diretor, sim ou não? Lá no diretor, o contrato é esse. Posso assinar? Aí o diretor diz, tá bom, isso aqui pode assinar. Ele assina. É isso aí que está falando, não adianta você querer, você está representando os interesses da firma. Nós como autoridade diante de Deus, estamos representando o interesse de quem? Do céu, do Senhor. Então o interesse de Deus é salvar a todos, diga glória a Deus, é recuperar a todos. Por isso que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, por isso que Deus dá tempo para a pessoa voltar atrás. Por isso que você escuta a pregação dizendo, teu carro tem que ter marcha ré, meu irmão, está errado, dá marcha ré, nós vamos te ajudar, nós vamos te abençoar, nós vamos entender, irmão. Eu terminei o culto da quarta-feira passada dizendo, Deus não me deu autoridade para eu botar o dedo no teu nariz, para eu dizer que eu sou melhor que você. Deus não me deu autoridade para ser um xerife, para ver o que você está fazendo. Não, para ser um auditor. Não, Deus me deu autoridade para eu estender a mão para você e dizer, eu vou te ajudar. Aleluia! Eu vou te levantar. Você só fica caído se você quiser. Eu estou representando o reino, eu estou representando o coração de Deus, eu não estou representando a minha vontade. A minha vontade é verdadeiramente botar você daqui para fora. A minha vontade é fechar a porta para você. A minha vontade é cortar a tua cabeça. Mas a vontade de Deus é te perdoar, se você se arrepender. Diga glória a Deus. Aplauda o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa interessante, o último parágrafo que eu li. Jamais deve dar aos irmãos e irmãs uma ordem que Deus não tenha dado. Jamais fale uma coisa que Deus não tenha mandado você falar. As pessoas que geralmente às vezes têm posição de autoridade, porque Deus está me falando. Deus está me falando, Deus está me mostrando. Se Deus não mostrou, não fale nada. Se Deus não falou, não fale nada. Em nome de Jesus, tenha muita cautela. Tenha muita cautela nisso. Do contrário, nós vamos manipular as pessoas. E estamos acarretando maldições para cima de nós.
Eu quero falar o que Deus mandou falar. Eu estou falando sobre autoridade espiritual aqui, sabe por quê? Porque Deus mandou eu falar sobre autoridade espiritual no projeto Vida Nova e construir essa área, reconstruir essa área da nossa igreja. Eu tenho convicção, não estou aqui, ó, vou dar um tiro aí, porque eu preciso dar um acerto nesse negócio aí. Como é que eu vou acertar? Não, vou tentar acertar. Não, eu estou fazendo isso convicto que o Espírito Santo me mandou falar isso para vocês. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Nessa noite, diga glorifique ao Senhor, você está recebendo. Deus me deu uma palavra. Olha, Deus me deu uma palavra, eu falei para os pastores domingo, essa semana Deus vai nos subir de nível. Sacode teu irmão que está do lado. Dessa semana Deus vai te subir de nível. Você vai subir mais um degrau. Diga glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Tenha cuidado então, naquilo que você falar, naquilo que você ministrar à igreja, que venha verdadeiramente do coração de Deus. Porque senão vamos ser manipuladores de consciências. Manipuladores de consciência. Sensacionalistas. Porque a pessoa nos olha e quando eu subo aqui no púlpito eu tenho certeza, você entende que Deus está falando para você, sim ou não? E que Deus me guarde. E que Deus nos guarde. Você está num grupo de vida, você está num grupo familiar, você tem certeza que o líder está falando inspirado por Deus, falando, caramba. Então muito cuidado. Quando você falar, fale aquilo que Deus mandou você falar. Não adianta. Não tente impressionar ninguém. Pastor, eu vi uma vaca voando. Uma vaca voando. Eu vejo um pão acebolado. Tem gente que vê, e eu acho interessante. É uma experiência muito particular e muito interessante, eu acredito plenamente, mas tem gente que vê tudo. Cacetada. Tem gente que vê muita coisa. Quando tem sonho comigo, só sonha com touro me dando chifrada. Sonha melhor. Sonha com anjinho fazendo carinho em mim. Caramba, tem. Se Deus não te mostrou nada, não mostrou, acabou. Mas se Deus mostrou. Diga glória a Deus e fale aquilo que Deus está te mostrando. Se Deus falou, fale aquilo que Deus falou, mas se Deus não falou, cale a boca. Amém? Diga glória a Jesus. Aleluia. Vamos caminhar. Se disser aos outros o que devem fazer sem que sejam reconhecidos por Deus, estará representando a si mesmo e não a Deus. Por isso exige-se dele que primeiro conheça a vontade de Deus para agir em nome de Deus. Então sua ação ficará sob a aprovação de Deus. Só o julgamento reconhecido por Deus tem autoridade. Olha que cacetada. Só um julgamento reconhecido por Deus tem autoridade. Às vezes eu fico vendo e pessoas chegam a me criticar. Caramba, você não está vendo não? Estou vendo. Você não está vendo não? Vai tomar uma atitude não? Estou vendo. Calma, espera. Às vezes me botam na parede. Às vezes me jogam. Não vai não, está todo mundo vendo, você não está vendo? Estou vendo, mas eu não posso trabalhar com o meu sentimento. Eu tenho que trabalhar com o coração de Deus. Se eu estou vendo, mais do que eu estou vendo, o Senhor está vendo. Sim ou não? Mais do que eu, o Senhor está vendo. E aquilo que eu não vejo, Deus vê também. Vamos continuar. Seja o que for, que venha do homem, é inteiramente vazio de autoridade, pois só pode representar a si mesmo. O homem só representa ele mesmo. Por causa disso, temos de aprender a nos elevarmos e a nos aprofundarmos nas coisas espirituais. Precisamos de um conhecimento mais abundante da vontade e caminhos de Deus. Deveríamos ver o que os outros não viram e atingir os que os outros não atingiram. Aquilo que eu falei, a ter revelação de Deus. O que fazemos deve vir daquilo que aprendemos diante de Deus, e o que dizemos deve emanar daquilo que experimentamos com Ele. Olha que coisa.
Vou repetir, o que fazemos deve vir daquilo que aprendemos diante de Deus, e o que dizemos deve emanar daquilo que experimentamos com Ele. Não há autoridade exceto a de Deus. Se nada vemos diante de Deus, então não temos absolutamente nenhuma autoridade diante dos homens. Toda autoridade depende do que aprendemos e conhecemos diante de Deus. Olha só, toda autoridade depende do que aprendemos e conhecemos diante de Deus. Sabe o que é isso? A autoridade vem através das experiências pessoais que nós temos com Deus. Aleluia, aleluia. Pastor Ezequiel é um homem de autoridade? Sim. Essa autoridade veio por causa das experiências pessoais que eu tive com o Eterno. Ah, não, é porque ele é advogado. Ah, ele tem autoridade porque ele se formou, ele é apóstolo. Não, eu tenho autoridade por causa das experiências, da caminhada que eu tive com o Senhor até hoje. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso aí que nós devemos entender. Não são os títulos que dão autoridade para nós, simplesmente. O nosso nível de autoridade é medido através da experiência que nós temos com Deus, das experiências que nós temos com Deus. Precisamos ter experiência. Você não pode viver da minha experiência. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você não pode viver da experiência do teu irmão, do teu vizinho, do teu patrão, do teu empregado. Você tem que ter uma experiência. Essas experiências vão te levar a um nível de autoridade. Diga glória a Jesus. Que lindo. Estamos aprendendo alguma coisa hoje? Diga amém. Aleluia. Vamos continuar. Então a palavra que eu li diz: toda autoridade depende do que aprendemos e conhecemos diante de Deus. Não pense que por ser mais velho, alguém pode ignorar o mais jovem. Olha aí, se é uma bobagem, eu sou mais velho, vou ignorar o mais jovem. Não. Ou por ser irmão, pode oprimir as irmãs. Não, eu sou homem, ela é mulher, ela tem que ficar aqui debaixo do meu calcanhar. Debaixo do nosso pé só a serpente, amado, só piton. Amém? Amém ou não amém? A mulher não foi chamada para viver debaixo do meu pé. A mulher foi chamada para estar ao meu lado, me ajudando. Amém, mulheres? Eu pensei que a mulherada ia dar um glória a Deus muito legal aí. Não. Quem ficou chamado para ficar debaixo do meu pé, quem é? Hein? A serpente, o diabo, Piton e sua companhia. E as pitonisas. A mulher foi chamada para ser adjutora, companheira, auxiliadora. Por isso ela foi tirada do lado do homem. Por que Deus não tirou do dedão? Do pé. E por que Deus não tirou também daqui, hein? Da cabeça. Hein? Porque lá também Ele não deu essa autoridade para vocês também não. Tirou do lado assim, do ladinho. Do ladinho a gente, é para o homem fazer isso, ó. Gostou? Vai ter dever de casa hoje. Tirou do ladinho, foi com certeza do lado esquerdo. Para o homem amá-la. Para o homem amar a sua esposa, amar a sua mulher. Então o fato de a pessoa ser do sexo feminino não quer dizer nada. O fato da pessoa ser mais jovem, eu sou mais velho que você, não quer também dizer nada. Então é isso que o autor está dizendo aí. Não pense que por ser mais velho alguém pode ignorar o mais jovem. Ou por ser irmão pode oprimir as irmãs. Ou por ser genioso subjugar o mais calmo. Não, o meu negócio é isso mesmo, porque eu sou assim mesmo. Deixa 5 minutos de secreto e resolvo a parada. Não vai a lugar nenhum no reino. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu sou genioso mesmo. Não, Deus não dá autoridade a brabo, amém? Tentar isso não resultará em sucesso. Todo aquele que deseja que outros se sujeitem à autoridade, deve ele mesmo aprender a reconhecer a autoridade de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Tentar isso não resultará em sucesso. Todo aquele que deseja que outros se sujeitem à autoridade, deve ele mesmo aprender a reconhecer a autoridade de Deus. Número 2, deve negar-se a si mesmo.
Negar-se a si mesmo, até que uma pessoa saiba qual é a vontade de Deus, deve manter sua boca, o quê? Fala isso pro teu irmão, meu irmão. Fala isso pro seu irmão. Ah, meu Deus, como isso precisa ser pregado na igreja. Antes de você conhecer a vontade de Deus, a plena vontade de Deus, você tem que manter a sua boca. Vou repetir. Antes de você saber a plena vontade de Deus, você tem que manter a sua boca. Porque você pode dar um pitaco errado. Aí é o problema. Lá no travesseirinho à noite, a mulher chega, amor, fala, você já viu o que está acontecendo na igreja? Cala a boca, vai orar. Se você naquele momento estiver influenciando o teu marido mal, você vai ter problemas. Você vai fazer ele errar. Você vai ter um problema muito sério. E a mulher tem um poder de influência muito grande. Mas não só a mulher tem um poder de influência, mas não só a mulher tem que calar a boca, o homem também. Tem homem que fala demais. Tem homem que é pior do que mulher. E o homem que fala demais é pior do que mulher. Um homem fofoqueiro é pior ainda, é uma desgraça. Pega mal. Se você não conhece a vontade de Deus, recolha-se a sua insignificância. Se você não conhece a vontade de Deus, agora se você conhece a vontade de Deus, tem convicção, diga, amor, Deus está me falando, olha, está claro no meu coração, eu vou te ajudar em oração, porque o Senhor que falou comigo, vai falar com você também. Você pode dar glória a Deus ou não pode? Você pode aplaudir ao Senhor ou não pode? Cala a boca, é isso que está falando. Principalmente pessoas que estão em posição de autoridade, fica quieto, porque uma palavra... Eu tive uma experiência no decorrer do ministério aqui no Projeto da Nova, muito interessante. Eu já contei isso para a igreja e vou contar de novo, que isso é muito bom que as mulheres escutem isso. Eu ia pregar no norte do país ou no centro do país. Quando terminava de pregar, vinha uma pessoa e falava, pastor, posso falar com o senhor? Pode. Se prepara porque o senhor vai ser traído. Eu falei, aí, lá vem boi chifrar, gente, aí. É só chifrada que eu ganho. Aí eu sou meio cético com isso, eu fiquei na minha, primeira vez. Aí fui pregar em outro lugar totalmente diferente, preguei, a glória de Deus desceu na igreja. Alguém chegou para mim, pastor, posso sentar aqui perto do senhor? Pode. Posso falar uma coisa para o senhor? Pode falar, o que foi? Deus me mostrou uma coisa. O que Deus te mostrou? Pastor, se prepara porque o senhor vai ser traído. Falei, aí não. Aí já está meio esquisito, mas mesmo assim, sei lá, mas isso deve ser do cara aí, né? A gente nunca quer. Aí fui pregar em outro lugar. Isso o tempo dava um espaço de tempo, ia pregar em outro lugar. Pá, glória de Deus, poder de Deus, unção de Deus, céus abertos. Pastor, aí, eu quero orar com o senhor. Eu falei, caramba, pegou fogo o negócio. Pastor, se prepara, porque o senhor vai ser traído. Aí eu falei, 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí cheguei para Márcia, eu já prometi que nunca mais faço esse tipo de pergunta para ela. Eu botei ela numa situação muito difícil. Falei, Márcia, eu estou incomodado, porque eu fui pregar em vários lugares, mas a mesma coisa, se prepara porque alguém vai trair o senhor. Eu falei, quem é que vai me trair, Márcia? Olha que pergunta que eu falei. Hein? Era para Márcia fazer assim, né? Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Agora aquele cabra safado que aprontou comigo, agora é a hora de eu entregar esse cabra. E ela deu uma resposta interessante. Ela não declarou o nome de ninguém. Ela falou, nenhum daqueles pastores que está contigo trabalhando tem isso no coração. Isso está no coração do diabo. E o diabo fica rodando, mas o primeiro que abrir o coração, o diabo vai colocar isso no coração, é aquele que vai fazer isso. E calou, não falou mais nada. Tu já pensou?
se ela fala o nome de um indivíduo, qual é o pastor fulano? Com certeza. No outro dia já era aquele homem. No outro dia estava limado. Sabe por que há muito destempero dentro das igrejas? Há muitas indiferenças. Há muitos pastores que não se dão com pastores por causa dessa ingerência que não está no coração de Deus, que as pessoas falam pensando que estão achando. Às vezes ela está pensando que o inimigo vem de um lado, o inimigo está vindo de outro, está pegando ele de surpresa do outro lado. Eu prometi que nunca mais faria esse tipo de pergunta para a Márcia. Mas a Márcia, Deus guardou tanto o coração dela e me abençoou tanto com essa resposta, que isso já tem uns anos e até hoje eu não consegui esquecer disso. Me abençoou. Me abençoou, não apontou ninguém, não caluniou ninguém, não disse aquele lá, eu tenho certeza que é aquele lá que vai te trair. Não. Ele falou, não. Pelo contrário, isso não está no coração de nenhum deles. Aqueles homens que estão ali do teu lado te amam. Isso está no coração do diabo. A traição está no coração de Satanás. E o diabo anda rodeando. Agora, o primeiro que der uma brecha, ele vai colocar isso no coração. E aconteceu certinho como ela falou. Ela foi usada tremendamente pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? É falar conhecendo a vontade de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é uma lição para a gente aprender. Então, muito cuidado. Se você não tem certeza daquilo que aquilo é vontade de Deus, cala a boca. Para que ficar dando pitaco o tempo todo, enchendo a cabeça da tua esposa, enchendo a cabeça do teu esposo, Fica quieto. Para, não atrapalha a igreja, Deus leva muito a sério esse tipo de pecado. Deus leva muito a sério esse tipo de pecado. Você vê Deus perdoando Raabe, poupando a família de Raabe, uma prostituta, poupando Maria Madalena, poupando Zaqueu, pessoas que pecaram contra a santidade. Mas você vê Deus engolindo pessoas que foram rebeldes, pessoas que se rebelaram. Você vê Deus tirando o trono de Saul, Deus engolindo Datã, Abirão, Coré, mais 250 porque se rebelaram. Deus fazendo Miriam ficar leprosa. Quantas pessoas estão assim dentro das igrejas? Porque é muito sério. Eu estou falando, todo pecado contra a autoridade lembra a Deus o diabo. Muito cuidado, você vai expressar uma opinião. Às vezes você está indo contra uma autoridade. Você cala a boca. Se você não tem certeza da vontade de Deus, fica quieto, acabou. Quem tinha um sentido muito interessante de autoridade era Davi. Davi, ele se angustiou, quase ficou deprimido, porque cortou um pedaço das vestes de Saul. Falou, caramba, eu não devia nem fazer isso. Todo mundo torcendo, Davi, Deus entregou Saul na tua mão. Aí Davi foi, então cortou um pedaço das vestes dele. Não posso tocar no ungido do Senhor. Você está entendendo o que é isso? É muito sério. Por isso que Deus está nos libertando disso. Eu tenho certeza que depois desses cultos, muitas pessoas vão ser libertas. Vão pensar, vão se quebrantar, vão se afastar de pessoas que vivem só besorando. Pessoas que estão te fazendo mal, estão parando a tua vida, estão atravessando. Essas pessoas não te amam, essas pessoas têm inveja de você. E os invejosos são cruéis. Eles falam a verdade mentindo. Caramba, essa é para anotar aí, hein? Eles falam a verdade mentindo. Que o Senhor nos ajude. Negar-se a si mesmo, até que nós saibamos qual a vontade de Deus. Nós temos que manter a nossa boca fechada. Deus nunca empregará um homem cheio de opiniões como sua autoridade.
Se ele faz isso, ele vai sofrer muito danos. A obra vai sofrer muito dano. Vou terminar esse momento de hoje. Vou ler e vou falar o parágrafo final que eu tenho anotado para vocês. Não deve exercer a autoridade levianamente. Aquele que vai representar a Deus deve aprender do lado positivo, que é a autoridade de Deus, e do lado negativo, como negar-se a si mesmo. Que às vezes você é toda hora tentado a expressar a sua opinião, a sua ideia. Mas nós não fomos chamados para isso. Tem que negar-se a si mesmo. Nem Deus, nem os irmãos vão dar grande valor aos seus pensamentos. Provavelmente você é o único em todo mundo que considera a sua opinião a melhor. Pessoas com muitas opiniões, ideias e pensamentos subjetivos devem ser resistidas. Aí na tua temidas, bota resistidas. Gostam de dar conselhos a todo mundo, já viu? O cara ele tem conselho para todo mundo. Ele tem conselho para a família dos outros, ele tem conselho para o casamento dos outros, mas o casamento dele está indo para o beleléu, a família dele está indo para o beleléu, ele está prestando atenção na vida de todo mundo, ele tem conselho para todo mundo, mas a vida dele está uma privada, uma droga. Olha só, olha que coisa. Gostam de dar conselhos a todo mundo, apossam-se de cada oportunidade para impor suas ideias aos outros. Deus não pode jamais usar uma pessoa tão cheia de opiniões, ideias e pensamentos para representar sua autoridade. Às vezes eu fico vendo assim na mídia a briga dos líderes para trazer os holofotes para ele. Qualquer briga, qualquer discussão, eles aparecem para trazer suas ideias, suas opiniões, para carregar um monte de gente para dizer, eu sou a voz do povo evangélico. Deus não usa essa pessoa como autoridade. Ele está expressando a sua opinião própria, não a opinião do Eterno. Isso é muito sério. Isso é um tipo de manipulação. Gostam de dar conselhos a todo mundo, apossam-se de cada oportunidade para impor suas ideias aos outros. Deus não pode jamais usar uma pessoa tão cheia de opiniões, ideias e pensamentos para representar sua autoridade. Geralmente você vai olhar para a vida privada dessas pessoas, é um desastre. É um desastre. Família é um desastre. Testemunho é um desastre. Tantas coisas por debaixo do pano, um desastre. Mas publicamente o cara é um herói. Mas a sua vida privada é uma privada. Por exemplo, quem jamais empregaria um perdulário? O que é perdulário? Como o seu contador. O que é perdulário? Gastador, né? Gastador. Quem jamais empregaria um gastador para ser seu contador? Fazê-lo seria dar lugar a profundos sofrimentos. Deus também não empregará um homem cheio de opiniões como sua autoridade delegada para não vir também sofrer a danos. Se não formos totalmente quebrantados pelo Senhor, não estaremos qualificados como autoridade delegada por Deus. Deus nos convoca para representarmos sua autoridade e não para a substituirmos. Presta atenção, Deus nos convoca para representarmos sua autoridade, não para a substituirmos ou para o substituirmos. Nós não somos Deus. Nós representamos a autoridade de Deus na terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Você aprendeu alguma coisa? Diga glória a Jesus. Aleluia. Eu quero terminar esse estudo de hoje até aí com essa palavra. Lembre-se disso. Deus não nos chamou para o substituir. Estou aqui substituindo Deus, hein? Deus deu uma voltinha ali, está tirando férias. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui representando a autoridade do Eterno. A autoridade dele. E eu fui chamado para representar. Eu não sou. Eu fui chamado para representar a sua autoridade e a representar, aleluia, o seu reino. Tem 3 coisas. Terminar com isso. 3 coisas que Deus nos abençoa, compartilha conosco, mas Deus não dá para a gente assim. Não dá para a gente. Você aprendeu quantos? Eu já ensinei isso aqui. Tem 3 coisas que é do Senhor, plenamente do Senhor. Ele nos abençoa, compartilha conosco, mas é dele. Quem sabe me responder? Quem não sabe me responder, levanta a mão. Quem não saberia me responder essas 3 coisas? Pode levantar a mão, não tem problema. Nós vamos aprender hoje. Eu estou vendo muitas mãos levantar. Tem 3 coisas. E essas 3 coisas estão na oração dominical.
quando Jesus termina orando dizendo: pois teu é o reino, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o Senhor. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre.